Aleluias. Vamos lá para aquilo que é interessante e que tem queimado no meu coração. Eu quero pedir para você abrir a sua palavra, a palavra de Deus, no seu celular, no seu smartphone, no seu tablet, na sua Bíblia convencional, lá em João, Evangelho de João, capítulo 5, versículo 21. Nós vamos ler o versículo 21 e vamos ler o versículo 26 do Evangelho de João, capítulo 5, versículo 21. A Bíblia diz assim: pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. Versículo 26, do mesmo João 5. Assim como o Pai tem a vida em si mesmo, assim também concedeu ao Filho ter a vida em si mesmo. Amém? Feche seus olhos, você que está em casa, você que está aqui. Queria que você intercedesse pela minha vida, intercedesse para que o Espírito Santo se sentisse à vontade e falasse aos nossos corações. Vamos orar? Amigo Jesus, obrigado pelo privilégio de pregar a Tua palavra. Pai, obrigado pelo Seu sacrifício na cruz do Calvário. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor renunciou para nos dar a vida eterna, para dar àquele que crê a esperança da eternidade em glória com o Senhor. Nós tomaremos todo o cuidado do mundo, todos os dias da nossa existência nessa terra, para te dar a glória, a honra e a majestade que o Senhor merece. Nós te amamos, glorificamos o teu santo nome, exaltamos o teu nome acima de todas as coisas. Em nome de Jesus, fique à vontade no nosso meio, hoje e sempre. Amém e amém. Quem crê, diga glória a Deus. Igreja, na verdade, a minha vontade era ministrar outra palavra. Amém? Eu vou dar um recadinho para quem está aqui presente. Abaixa só um pouquinho o volume do celular, você que está sem fone. Amém? Então, como eu estava dizendo, a minha vontade era ministrar uma outra palavra, uma palavra nova, né? Assim eu posso dizer, que o Espírito ministrou no meu coração esses dias, que eu preguei domingo na igreja. Mas o Senhor hoje pela tarde me fez lembrar dessa palavra. E na verdade, essa palavra que eu vou liberar sobre vocês hoje é uma palavra que mudou a minha vida. É uma palavra que dá direção à minha vida, que dá norte à minha existência. Eu posso dizer que é uma palavra que é um combustível para mim continuar caminhando naquilo que Jesus me chamou para fazer. Amém? E os versículos que nós lemos aqui em João 5, 21 e João 5, 26, a Bíblia diz que Jesus é o Filho de Deus. Amém? Amém, igreja? E que o Pai tem o poder de ressuscitar os mortos. E o Pai deu o poder para o Filho de ressuscitar os mortos. No versículo 26, a Bíblia diz que o Pai tem o poder da vida. E o Pai deu esse poder ao Filho de Deus. Aleluias! Então, Jesus, ele veio à terra, mas ele veio com um poder. Se você for ver todo esse capítulo, no versículo 17, Jesus diz assim: ó, meu Pai trabalha até agora e eu também trabalho. Jesus, ele veio com uma missão para a terra. E qual foi a missão de Jesus estabelecida pelo Pai? Gerar filhos. O poder que tem no Pai, escute isso, o poder que tem no Pai de ressuscitar os mortos, o Pai concebeu ao Filho, ao primogênito. O poder da vida que havia no Pai, o Pai compartilhou com o primogênito, com o unigênito, com o princípio
da criação, Jesus Cristo de Nazaré. E se você observar no versículo 21, Jesus disse assim: assim também o Filho vivifica aqueles a quem Ele quer. Aleluias. Então, igreja, que poder é esse, pastor? Que poder é esse que o Pai tinha de ressuscitar os mortos? Que poder é esse da vida que o Pai compartilhou com o Filho? Escute isso. Antes de Jesus vir sobre a terra, antes do Verbo encarnar e habitar entre nós, nós éramos criaturas de Deus. Mas a palavra de Deus diz que todo aquele que crê em Jesus e confessar Ele como seu Senhor, fala comigo assim: Senhor e Salvador, esse também será filho de Deus. A palavra de Deus diz que Jesus tem o poder de transformar a criatura em filho do Deus Altíssimo. Igreja, pastor, por que você falou Senhor e Salvador? Nós temos um problema nos nossos dias. Nós queremos um Jesus Salvador, mas não queremos um Jesus Senhor. Mas para que eu seja filho de Deus, igreja, Jesus fala aqui nesse capítulo, Ele diz que Ele não pode fazer nada que Ele não viu o Pai fazendo, e que o Pai não libere, que o Pai não deixe que Ele faça. Jesus, Ele tinha o Pai como seu Senhor, e nós precisamos entender isso. Quem crê em Jesus é salvo, mas quem crê em Jesus de verdade, o confessa, e em sinal do que crê em Jesus é batizado, também traz para a sua vida o senhorio de Cristo. E Jesus ser o nosso Senhor, igreja, não é da boca para fora, porque nós queremos só um Jesus Salvador, e muitas vezes não queremos o senhorio de Cristo, e por não querermos o senhorio de Cristo, não vivemos a plenitude da paternidade de Cristo em nós e do Pai. Pastor, o que é Cristo ser o meu Senhor? Cristo ser o meu Salvador, eu já entendi. Mas o que é Cristo ser o meu Senhor? Cristo ser o seu Senhor é você decidir andar como Cristo andou sobre a terra. É você decidir tomar a sua cruz diariamente. É você decidir renunciar o seu eu, a sua vontade, o seu orgulho, para atrair, para ter o senhorio de Jesus sobre a sua vida. Eu vou deixar claro o que é ter Jesus como seu Senhor. É todas as vezes que alguém ferir a sua face, você estar pronto a oferecer a outra face. É todas as vezes que alguém te roubar, você abrir mão da sua justiça e orar e abençoar aquele que te rouba. Pastor, isso é impossível. Não, igreja. Quando de fato Jesus, olha aqui, você vai começar a entender a mensagem agora. Quando de fato Jesus é o seu Salvador, você crê em Jesus, em sinal que crê, confessa Ele no batismo. Quando você é batizado, como Jesus foi, Jesus disse a João Batista: assim, João, deve se cumprir toda a justiça. O céu se abre como abriu sobre Jesus, e o Espírito de Deus vem habitar dentro daquele que crê. E o nosso espírito, que estava morto com os nossos delitos e pecados, ressuscita em Cristo. Então, quando você tem Jesus como Salvador, você vai agora ter Jesus como seu Senhor, comprovando isso nas suas ações, mas não na sua capacidade almática, não na sua capacidade carnal, mas agora na graça que te empodera a ser filho de Deus, agora com a nova natureza
que ressuscitou, Alex, o teu espírito, agora aquele que te salvou vai concluir a boa obra que Ele chamou você para executar. Você sendo um Cristo na terra. Então entenda algo: quando eu tenho Jesus como meu Salvador, eu sou batizado e recebo no meu espírito a paternidade de Deus. E quando eu recebo no meu espírito a paternidade de Deus, as ações de Cristo vão governar a minha vida. Você está entendendo? Não tem nada a ver com a minha capacidade. Tem a ver com a minha escolha e com a minha decisão de ter Ele como meu Senhor e ter Ele como meu Salvador. Quando eu tenho Ele como meu Salvador, em meus membros agora eu glorifico o meu Pai, a minha nova natureza. Pastor, mas eu fui batizado, eu recebi o Espírito, recebi a nova natureza, mas eu não tenho conseguido dar a outra face. Eu não tenho conseguido ser escravo das pessoas. É porque é simples, igreja. Quando você recebe Jesus e é batizado, você recebeu Ele como Salvador, agora você precisa desenvolver a sua salvação. O que a Bíblia diz? Aquele que inclina para a carne, inclina para a morte. E aquele que inclina para o Espírito, inclina para a vida. O que Jesus disse em João capítulo 3 para Nicodemos. Olha o que Jesus disse, igreja. Jesus disse assim: ó, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Você recebeu uma nova natureza, mas a sua natureza carnal ainda está aí. E existe uma guerra entre a sua carne e seu Espírito. Escreve na live: qual guerra? Você que está escrito, grita alto assim: qual guerra, pastor? A guerra se você vai ser governado e ter Cristo como seu Senhor, ou se você vai ser governado pelo diabo e ter o diabo como seu Senhor. Pastor, mesmo com a nova natureza, essa guerra ainda continua. O que a graça te dá é uma força sobrenatural para vencer essa batalha. Mas se todos os dias você se inclinar a uma vida no Espírito. Pastor, como que eu inclino a minha vida para o Espírito? Como você inclina a sua vida para a carne? Quando você nasce, você precisa comer dos produtos da terra para se desenvolver, porque a sua natureza carnal foi feita do pó da terra. Amém, igreja? Amém? Mas quando você recebe a nova natureza, quando você recebe o Espírito Santo habitando dentro de você, que te faz filho de Deus, você está entendendo o poder que Jesus tem de nos vivificar, de nos ressuscitar. Agora você recebe um Espírito que veio do céu. Como a carne precisa das coisas da carne para se desenvolver, o seu Espírito precisa das coisas do céu que estão na terra para se desenvolver e dominar sobre as suas paixões carnais. Escreve aí na live: o que é da terra, escreve assim na live: o que é do céu que está na terra e pode alimentar a minha nova natureza. Escreve aí. Lembra-se que quanto mais você comenta, quanto mais você compartilha, mais essa live é lançada a outras pessoas. Amém? Igreja, existem 3 coisas do céu que estão na terra. A primeira que eu quero falar aqui hoje é a palavra de Deus. Amém? Amém, igreja? Por isso eu preciso me alimentar da palavra diariamente. A palavra é o pão diário, é o meu sustento. Alguém consegue sobreviver se não comer, igreja? Consegue, igreja? Não. Então, igreja, eu preciso meditar na palavra de Deus todos os dias. Sabe por que existe uma geração fraca na fé?
Sabe por que existe uma geração dentro da igreja governada pela carne? Porque ele não se debruça, ele não passa tempo com a palavra. Nós temos aqui uma escola chamada O Chamado, e essa escola, nós temos aqui uma regra: nós precisamos ler 14 capítulos da Bíblia todo dia e fazer um relatório do que eu li. E eu não cobro os meninos aquilo que eu não faço. Todos os dias, exceções alguns dias que eu tenho muitos compromissos, que é raro, eu leio 16 capítulos da Bíblia todo dia. E eu não estou falando isso para me exaltar diante de você, não. Eu estou falando isso porque eu preciso alimentar o meu espírito com a palavra. Sabe por que você tem padecido? Porque, igreja, eu vou te provar que existe uma guerra. Quantas vezes você estava extremamente animado, extremamente motivado para assistir um filme, e de repente você decidiu ler a Bíblia, e quando você pega a Bíblia para ler, você lê 2 versículos e cai babando com a cara na Bíblia? Quem já aconteceu isso, igreja? Quem já aconteceu isso? Pastor, o que é isso? Essa é a guerra entre a sua carne e o seu espírito, entre a sua velha natureza e a sua nova natureza. Por isso, igreja, que é pela graça, é de graça, e eu não tenho mérito nenhum nisso. Mas é por isso que Jesus também disse que o reino de Deus é tomado por esforço. Porque tudo eu recebo pela graça e de graça. Mas se eu não me inclinar ao Espírito, se eu não lutar uma guerra, se eu não travar uma guerra, para qual natureza vai governar a minha vida, eu serei governado pelo diabo, pela carne, e passarei, isso que é o pior, e passarei a eternidade no inferno. Então um cristão que não lê a Bíblia não tem Jesus como Senhor. Quem está me entendendo isso, igreja? Pastor, cadê o poder da vida? Cadê o poder de ressuscitar os mortos? Eu vou chegar lá. E você vai ficar impressionado. Crie uma expectativa no seu coração. A segunda coisa que eu quero falar, que é do céu e está na terra, é uma promessa de Jesus. Jesus falou assim: eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei órfãos. Eu clamarei ao Pai, e Ele vos enviará outro Consolador, o Espírito da verdade. Ele vai testificar de mim. Ele vai lembrar vocês de tudo aquilo que eu vos ensinei. Então, igreja, quando Jesus, ele morre por nós, quando ele ressuscita, ele passa 40 dias com os discípulos, como eu gosto de dizer isso, e aí ele sobe aos céus, e ele nos ama tanto, Jesus nos ama tanto, que quando ele entra de volta, ele é restituído a glória, seu José evangelista, que ele tinha com o Pai antes da fundação do mundo. Quando essa glória é restituída, Jesus não pede um prato de comida predileto para o Pai. Jesus não pede para o Pai colocar uma coroa na cabeça dele. Jesus não pede para aquele arcanjo cantar aquela canção que ele gostava. Quando ele entra novamente na glória que existia nele, quando essa glória é restituída, o primeiro pedido de Jesus foi: Pai, derrama sobre todo aquele que crê o Santo Espírito de Deus. Sabe o que Jesus pediu? Para que o Espírito viesse habitar dentro daqueles que creem. Jesus executou o poder que havia nele diante do Pai. Qual poder? O poder de ressuscitar os mortos, o poder de dar a vida a quem Ele quer. E o que é a vida, pastor? A vida é o Espírito de Deus vivificando os nossos espíritos que estavam mortos por conta da transgressão do primeiro Adão. Quem pode dizer aleluias? Quem pode escrever nessa live: Deus é bom em
todo tempo. Então, igreja, o Espírito está dentro daquele que crê. Nós recebemos a vida que estava com o Pai, que o Pai compartilhou com o Filho, e o Filho dá a quem Ele quer, o Filho dá a quem nele crê. Então, igreja, se eu não me relacionar com esse Espírito, se eu não ter tempo de qualidade, de intimidade, de lugar secreto com esse Espírito, se eu não orar, porque quando o Espírito vem morar entre nós, ele traz uma linguagem, a oração em línguas. Se eu não orar em outras línguas, hora após hora, se eu não falar do entendimento, se eu não tiver comunhão com esse Espírito, eu não estarei alimentando o nosso relacionamento. Igreja, para mim, sabe qual é o maior orgulho do homem? Sabe qual é a maior tolice de um homem? Fala qual, pastor? Andar segundo os seus próprios pensamentos. Eu tenho e você tem o privilégio de ter o Espírito de Deus dentro de nós. O Espírito que estava com Deus antes que Deus formasse qualquer coisa no universo. O Espírito que conhece o plano de Deus perfeito para você. O Espírito que, pelo poder que há nele, gerou todas as coisas. Então, igreja, quando eu não tenho uma vida de oração, quando eu não tenho uma vida de intimidade, de comunhão com esse Espírito, quando eu não oro, quando eu não me relaciono com esse Espírito, eu não vou conseguir viver a natureza de Deus vencendo a minha carne. Igreja, é tão forte isso, que eu posso até ler a Bíblia, mas sem me relacionar com o Espírito, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Quem pode dizer aleluias? O que isso significa, pastor? Que eu preciso ter sim uma vida de leitura na palavra, mas principalmente eu preciso ter uma vida na vida com aquele que escreveu a palavra, o Deus vivo que habita dentro de mim. Igreja, me perdoa, mas eu vou falar, eu sempre preciso falar isso, e eu não vou me cansar de falar. Fala o que, pastor? A maior safadeza que existe na terra é dizer que não tem tempo para orar. A maior sem-vergonhice que existe no universo é dizer que não tem tempo para orar. Me desculpa. E aí você pode estar aí perguntando: por que, pastor? Meio brabinho. Se você estiver brabinho, coloca uma cara de brabinho para me te identificar, que eu vou orar para expulsar em nome de Jesus. Porque Jesus, o Pai tinha o poder da vida. O Pai deu ao Filho. O Filho morreu por nós e liberou a vida para dentro daquele que crê. E liberou Deus para morar dentro daquele que crê. Agora Deus mora dentro de você, e você quer falar para mim que não tem tempo para um Deus que morreu por você e agora habita dentro de você, e que agora quer te fortalecer nele para você vencer a carnalidade e o pecado? Como não ter tempo para um Deus que habita dentro de mim? Como não ter tempo e não dar atenção por um Deus que morreu e me aceitou do jeito que eu sou, e que a única coisa que Ele quer de mim é me transformar em um ser humano melhor, de glória em glória? Como tem escrito na palavra, se eu não me engano, o apóstolo Pedro diz: como negligenciar tamanha salvação? Como? E a minha pergunta para você, e tudo isso que eu falei até aqui, vou fazer uma pergunta, mas tudo isso que eu falei até aqui é a introdução daquilo que eu preciso falar para você nessa noite. A minha pergunta para você nessa introdução: por que que você ainda continua criando desculpas esfarrapadas para não ter um profundo relacionamento com a palavra e com Deus? Fala, por quê, pastor? Fala forte, por quê, pastor?
que você é apaixonado no capiroto. Tão apaixonado que você não ora e não lê Bíblia. E quer passar a eternidade queimando com ele e sendo comido pelos vermes. Então eu vou te contar um segredo. Para você viver tudo aquilo que Deus tem, você precisa desapaixonar do inferno que tem assolado a sua vida. Quem está entendendo isso, igreja? E você precisa, né, entender a batalha que existe dentro de você e começar a viver os sonhos de Deus para a sua vida. Amém? Mas agora eu preciso falar de um assunto muito maravilhoso, de como liberar essa vida. Nós falamos aqui de como alimentar essa vida dentro de nós. Amém, igreja? Mas Jesus, para a mulher samaritana, lá no poço de Jacó, o que ele disse para ela? Ele pede para ela um copo de água. Ele pede água para ela. E ela fala assim: por que você está falando comigo? Eu sou samaritana, eu sou mulher. Ser samaritana e mulher para um judeu era ser uma endemoniada. E aí Jesus fala para ela assim: olha, se você soubesse quem fala contigo, você pediria água e ele te daria a água viva. Amém, igreja? Aí ela fala assim: mas você não tem nada para pegar a água, Senhor, como que você vai me dar uma água viva? Ele fala assim: olha, se você crê em mim, em você fará uma fonte de água que jorra para a eternidade. Quem está entendendo isso, igreja? Então, igreja, nós vamos falar agora um pouco dessa água, dessa vida. Jesus disse em outro lugar assim: olha o que Jesus disse, olha para mim. Olha o que Jesus disse, você que está em casa, presta atenção. Aquele que crer em mim, um rio de águas vivas vai fluir do seu interior. Então a base dessa mensagem até aqui foi de como edificar a nova natureza, de como desenvolver a nova natureza. Agora nós vamos falar de como liberar essa natureza para transformar as pessoas e transformar a nós mesmos. Amém, igreja? Então, a segunda pergunta que eu quero te fazer: quem aqui é filho de Deus? Quem é filho de Deus, diga glória a Deus. Quem é filho de Deus na live, diga aleluias. Escreve aí na live, aleluias. Então, como Jesus, igreja, escute isso. O Pai tinha o poder da vida. O Pai deu para o primogênito, amém, igreja? O primogênito entrou no céu. E o primeiro pedido do primogênito, Jesus, no céu foi: Pai, dá a todo aquele que crê a vida. Então dentro de mim, e dentro de você, e dentro daqueles que creem, está o Espírito de Deus, a própria vida. A fonte que Jesus falou de águas vivas, que fluiriam de dentro daquele que crê. A fonte que Jesus falou para aquela mulher samaritana. Então entenda algo, e é isso que você precisa entender. Como Jesus, você é filho, e dentro de você há um poder que vai vencer a sua carnalidade, mas que também, se você permitir, vai fluir de você, vai curar você e curar a sua geração. Fala para o seu irmão assim: o poder da vida, fala para ele, está dentro de você. E como Jesus, você dá a ele a quem você quer. Que doideira é essa, né? Tem gente que escuta eu falar isso e fala assim: esse pastor bateu a nave, ele está dizendo heresia. Jesus foi perseguido pelo mesmo motivo. Aqui os homens começaram a querer matar Jesus, porque ele dizia que era filho de Deus. E deixa eu te perguntar uma coisa: filho de leão é gato? Filho de rato é leão? Filho de Deus é o quê? Filho de Deus é Deus. Só que entenda algo: a nossa mentalidade é tão perturbada que quando nós falamos Deus, nós achamos que é governar sobre a vida de outras pessoas. Mas deixa eu te perguntar uma coisa: o primogênito que tinha vida nele e compartilhou essa vida conosco, como ele viveu nessa terra? Ele viveu como um rei sendo servido, ou como um escravo servindo os pequeninos? Ele viveu como escravo, servindo os pequeninos.
Então, ser Deus sobre essa terra não é ser servido. Ser Deus sobre essa terra é ser escravo do seu próximo e servi-lo como Jesus serviu. E agora, igreja, eu vou falar de como Jesus liberou a vida de Deus para nos transformar. Porque Jesus é um modelo, amém, igreja? Amém? Então, como Jesus liberou, nós também vamos liberar. O problema é que não conhecemos o caminho do poder da vida e não conhecemos o caminho de liberar esse poder. Então vamos ver como Jesus liberou. Jesus andou 30 anos no anonimato sobre a terra. Depois de 30 anos ele foi batizado, se revestiu da vida, se revestiu do poder, passou 40 dias no deserto, venceu Satanás e saiu para o ministério público, curando os enfermos, multiplicando o pão. Igreja, ele fazia pão sair de dentro de outro pão. Ele andava sobre as águas. Os discípulos viram ele andar sobre as águas. Ele acalmava a tempestade com uma palavra. Igreja, João disse: se fosse escrever todos os feitos de Jesus, não caberia em todos os livros da terra, de tantos sinais e maravilhas que seguiam Jesus. Igreja, todos que tocavam nas vestes de Jesus eram curados. Pastor, esse é o poder de Deus? Não. Porque o poder de Deus nos transforma em filhos de Deus. Amém, igreja? E deixa eu te fazer uma pergunta. Lá no Getsemane, quando Jesus chegou para ser preso, estava com ele 12 discípulos. Um estava traindo o Filho de Deus, e os outros 11 fugiram. Existia naquele jardim outro Filho de Deus a não ser Jesus? Igreja, pensa comigo. Se os discípulos que viram todos esses sinais que Jesus fez tivessem se convertido, o que é converter, pastor? Se tornar nova criatura, se tornar filho de Deus. Se houvesse algum discípulo convertido, o que é a conversão? A convicção que Jesus é o primogênito dos filhos, e que eu sou filho por conta do poder que ele liberou. Se você e eu estivéssemos no jardim do Éden, no jardim do Éden não, no jardim do Getsemane, e tivéssemos convicção que Jesus era o Filho de Deus, que a morte não existe, porque aquele que é filho de Deus não tem medo de morrer. Escute isso, grava isso no seu coração. Se você tem medo de morrer, é porque você ainda não é filho de Deus. Quem está entendendo isso, igreja? Escute isso. Então você está lá no Getsemane, o soldado chega para te pegar. Olha para mim. O soldado chega para te pegar, e aí você foge, abandona, trai Jesus, nega Jesus. Tinha algum filho de Deus ali, igreja? Tinha, igreja? Não. Eles viram todos os sinais maravilhosos de Jesus, mas ninguém se converteu, ninguém foi transformado. Pastor, o que acontece então? Como o poder de Deus é liberado? Como que o rio de Deus é liberado, pastor? Escute isso. Jesus é preso. Jesus é levado para ser julgado diante do Sinédrio. E ele é condenado por Herodes e pelo Sinédrio por um julgamento falso. Jesus é totalmente injustiçado. Não havia acusação contra Jesus. Jesus não tinha pecado. Jesus não havia errado. E a injustiça estava sendo estabelecida sobre o Filho de Deus. Ele foi preso no madeiro. Ele foi crucificado. Igreja, sabe o que Jesus fez? E quando Jesus estava sendo crucificado injustamente, Jesus disse assim: ó, Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Igreja, sabe como que Jesus, olha aqui, olha para mim, no batismo, Jesus
recebe o Espírito Santo, e na cruz, sendo injustiçado, moído, a sua carne sendo rasgada, ele estava liberando a vida de Deus para transformar todo aquele que crê. Então no batismo eu recebo o Espírito como Jesus, e no meu dia a dia, tomando a minha cruz, eu vou liberar a vida de Deus sobre as pessoas. Quem está entendendo isso, igreja? Jesus só teve autoridade para liberar a vida de Deus sobre as pessoas. Jesus só teve autoridade para clamar ao Pai que liberasse o Espírito Santo de Deus para habitar dentro daqueles que creem, quando Jesus morreu pela sua geração e por todas as gerações. Pastor, o que você está dizendo? Estou dizendo exatamente isso que está claro para você. Quando você é batizado, você recebe o Espírito, amém? E quando você decide tomar a sua cruz diariamente, renunciar ao seu eu, renunciar à sua vida, você está crendo em Jesus. E aquele que crê em Jesus, seu José Evangelista, um rio de águas vivas flui do seu interior, passa por você e cura a sua geração. Você está entendendo, filho de Deus? Como liberar a vida de Deus sobre a terra? Pastor, como eu vou liberar a vida de Deus sobre a terra? Quando as pessoas ferirem a minha face e eu estiver pronto a oferecer a outra face. Pastor, como eu vou liberar a vida de Deus que está dentro de mim, pastor? Igreja, você vai liberar a vida de Deus que está dentro de você quando você viver o terceiro alimento espiritual que está na terra, que é o seu próximo, amando ele incondicionalmente. Quando ele te roubar, eu vou falar, Jedi, quando ele roubar o seu celular, você tem que colocar um crédito por mão, mandar o carregador e a capinha. Isso é crer em Jesus. Aonde está escrito isso, pastor? Lucas capítulo 6. Quando alguém pegar a sua capa, deixa que leve a túnica. Crer em Jesus é se fazer escravo de quem te trai, como ele se fez de Judas quando ele lavou os pés. Crer em Jesus, liberar a vida de Deus, é perdoar 70 vezes 7, como ele perdoou Pedro, que praguejou ele quando ele mais precisava. Liberar a vida de Deus que está dentro de você só tem um caminho: quando você decide rasgar a sua carne e liberar a vida na direção daqueles que te perseguem. Quem está entendendo isso, igreja? Quem está entendendo como liberar a vida de Deus através de você? E eu vou te dizer algo. Hoje você teve a oportunidade de liberar a vida de Deus sobre você e sobre alguém. Teve ou não teve, igreja? Liberar a vida de Deus é estar sendo pregado numa cruz como Jesus foi, injustamente, e dizer assim: Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. Isso é tão forte, igreja, que depois que Jesus ressuscita, os 11 que o abandonaram, eles recebem o Espírito Santo no Pentecoste. Quem lembra disso? Em Atos 2. E o mesmo Pedro que tinha praguejado contra Jesus, agora se coloca de pé diante da mesma Jerusalém que tinha matado Jesus. E ele começa a dizer assim: os meus irmãos não estão embriagados, os meus irmãos estão cheios do Espírito, que o profeta Joel profetizou, que o Espírito seria, que a vida seria derramada sobre toda a carne. O mesmo Pedro que negou Jesus, logo adiante ele é açoitado, ele leva 40 chibatadas com João, e ele sai desse lugar de chicote, vem todo feliz, comemorando por ter sido digno
de levar açoites por Jesus. O mesmo Tiago que abandonou Jesus, irmão de João, igreja, ele foi degolado. Ele foi degolado por amor a Jesus. E eu vou te contar um relato histórico sobre Tiago. Quando Tiago estava indo para ser degolado, porque ele tinha que negar o Cristo que tinha dado a vida eterna e tinha transformado ele em filho. E o amor dele e a vida de Deus era tão grande dentro dele que ele não temia a morte. E ele caminhando para ser degolado, a Bíblia não diz isso, mas alguns historiadores dizem que foi tão impactante, mas tão impactante, que o cara que ia degolar ele se converte no meio do caminho. Ó, a vida de Deus estava fluindo de Tiago para aquele malfeitor. E quando ele chega para ser degolado, o seu algoz, o homem que ia o matar, se converte, Roberto. E ele confessa Cristo publicamente. E os dois morrem por amor a Jesus. Quem está entendendo sobre o poder da vida, igreja? Quem está entendendo sobre o poder da vida, igreja? Igreja, o mesmo Pedro, quando ele estava em Roma, ele recebe uma notícia que ele ia ser preso, ia ser crucificado. E são conteúdos históricos, você precisa estudar para entender isso. Quando ele recebe a notícia, convencido pelos irmãos da igreja de Roma, ele vai sair escondido de Roma para não morrer. E quando ele chega na porta, segundo alguns historiadores, ele para e eu me imagino isso. Ele se lembra de como Jesus morreu, de como Jesus liberou a vida de Deus sobre a terra. E ele diz assim: eu não vou fugir. Eu vou liberar a vida que Jesus liberou sobre mim, sobre a minha geração. Ele volta, se entrega. Quando os seus carrascos o prendem para o crucificarem, Pedro diz assim: eu não sou digno de ser crucificado como meu Senhor foi crucificado. Me crucifiquem de ponta cabeça. Esses homens, depois que eles receberam a vida de Deus, eles temeram a morte, igreja? Temeram? Não. Depois que eles receberam a vida de Deus, eles começaram a alimentar essa vida, meditando na palavra, tendo comunhão com o Espírito Santo e liberando o poder transformador da graça, amando as pessoas como Jesus amou. Em 2 Coríntios capítulo 11, o apóstolo Paulo, que foi um fora de tempo, que se converteu provavelmente 15 anos depois que Jesus tinha morrido, ele coloca o seu currículo. Quem já leu o currículo de Paulo, igreja? Vamos ler? Abra sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 16. Eu vou ler, eu não estou com pressa, eu estou em casa. Quem crê, diga glória a Deus. Versículo 16. Olha, eu quero que você se atente a essas palavras. Acompanhe na sua casa. Lucas 11, 16. Olha como esse homem entendeu como é liberar o poder da vida sobre a geração dele. Outra vez digo: ninguém me julgue insensato, ou então receberei-me como insensato, para que também me gloriarei um pouco. O que digo, não digo segundo o Senhor, mas como louco, nesta confiança de gloriar-me. Posto que muitos se gloriam segundo a carne, eu também me gloriarei. Sendo vós sensatos, de boa mente, tolerais os insensatos. Versículo 20. Com efeito, suportai até aquele que vos escraviza, que vos devora, que vos engana, que vos trata com desprezo, ou vos fere o rosto. Envergonhado digo, como que se nós fôssemos fracos, mas no que qualquer tem ousadia, com insensatez falo, também eu tenho ousadia. Sou hebreu, são hebreus também sou eu, são israelitas também eu, são descendentes de Abraão também eu, são ministros de Cristo eu ainda mais, falo fora de mim, em trabalho muito mais, em açoites mais do que eles, em prisões muito mais.
em perigo de morte muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoite menos um. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de assaltantes, em perigo de patrícios, em perigo dos gentios, em perigos na cidade, em perigo no deserto, em perigos no mar, em perigo entre os falsos irmãos, em trabalho, em fadiga, em vigília muitas vezes, em fome, em sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, há o que diariamente pesa sobre mim, o cuidado de todas as igrejas. Versículo 29. Quem não enfraquece, que também eu não enfraqueça? Quem não se escandaliza, que eu não queime por dentro? Você está entendendo o que esse homem disse aqui, igreja? Que o trabalho dele para o Senhor era ser açoitado, sentir fome e sede, vigílias muitas vezes, em perigo de férias, em perigo de naufrágio, em perigo entre os patrícios muitas vezes. Paulo entendeu como liberar a vida de Deus ou não entendeu, igreja? Em Colossenses capítulo 1 versículo 24 ele diz assim, eu me alegro no resto dos sofrimentos que padeço no meu corpo, por amor a Cristo e por amor à igreja. Quando esse homem escreveu essa carta, provavelmente ele estava numa prisão interior, aonde os homens mijavam e cagavam nele. Por amor de Jesus, ele estava numa prisão onde ele recebia cagada na cabeça. E ele escreve assim, eu me alegro. E no final do capítulo 1 ele diz assim, olha, eu trabalho para o Senhor, e o seu poder opera em mim eficazmente. Como que um homem preso num lugar de merda trabalha para o Senhor? Como, igreja? Como? É simples. Paulo tinha entendido o poder da vida. Igreja, Paulo estava no final do seu ministério. Ele era o apóstolo dos apóstolos naquele dia, tinha abrido todas as igrejas, quase todas. E ele decide ir preso numa prisão como essa. Porque Paulo, se você estudar a fundo a sua história, a decisão de ir preso foi dele. E ele no meio daquela merda, ele diz assim, eu me alegro e trabalho, porque eu entendi como a vida de Deus é liberada, quando a minha carne é deslacerada, o Espírito de Deus flui, o rio de Deus flui, me cura e cura a minha geração. O escritor de Hebreus também entendeu isso. No último capítulo ele diz assim, olha, como Cristo sofreu fora da cidade, saia para fora e sofra a mesma vergonha que Cristo padeceu fora da cidade. Pedro também entendeu isso. Pedro diz assim, 1 Pedro capítulo 4, versículo 1, armai-vos do mesmo pensamento que havia em Cristo, porque aquele que padecer na carne já rompeu com o pecado. Você está entendendo, igreja? Que em algum momento a igreja perdeu o entendimento do poder da vida. Em algum momento nós criamos um Jesus só Salvador, não Senhor. E aí você pode me dizer, pastor, é muito ruim ter esse Jesus Salvador, é muito ruim ter esse Jesus Senhor. Olha o que eu vou padecer, igreja. Não se iluda. Sem Jesus vamos padecer do mesmo jeito. Com Jesus iremos levar a nossa cruz diariamente. A nossa carne será moída, mas dentro de nós o reino de Deus vai viver. E o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas paz, justiça e alegria de espírito. Como eu gosto de dizer isso, o evangelho de Cristo é
cruz para minha carne e prazeres inefáveis, inimagináveis, sobrenaturais para o meu interior. O mundo pode estar me odiando e me perseguindo, como Jesus disse que isso aconteceria. Eles vão odiar vocês porque vocês não são do mundo. Se vocês fossem do mundo, o mundo vos amaria. Mas vocês tomaram uma decisão de negar a si mesmo. Vocês tomaram uma decisão de viver um relacionamento profundo com a vida e amar as pessoas como Jesus amou e liberar a vida de Deus para curar uma geração. Mas em algum momento a igreja se perdeu. E a igreja só quer... E quando eu falo igreja, eu falo de você. Você é a igreja do Senhor, amém? Nós só queremos um Jesus Salvador. Não queremos um Jesus Senhor. Não queremos o poder da vida fluindo em nós. Pastor, eu quero esse poder. Então por que você não amou incondicionalmente hoje quem te perseguiu? Escreve aí, por quê, pastor? Fala aqui, por quê, pastor? Porque você tem orado em todo o tempo. Você tem lido a Bíblia como prioridade na sua vida. Então na batalha entre a sua carne e o seu espírito, quem está vencendo? Aquilo que você alimenta. Nós não conseguimos liberar a vida porque não alimentamos a vida dentro de nós. Nós não conseguimos amar como Jesus amou porque não queremos Ele como Senhor. Nós não conseguimos liberar a vida de Deus que está dentro de nós porque somos uma geração apaixonada pelo diabo e pelo inferno que nos aguarda. Quem entendeu, igreja? Ficou claro? Ficou claro, igreja? Ficou claro, hein? Você que está em casa, diga assim, ficou claro, pastor. Então o meu apelo hoje é muito simples para você. Fala, qual, pastor? Quem aqui quer liberar a vida de Deus? Vou perguntar de novo. Quem está em casa, quem está aqui, quem aqui quer liberar a vida de Deus dentro de você? Ó, o povo está entendendo a mensagem. Pastor, o que é isso? O meu apelo para você é se você está disponível a se tornar verdadeiramente um filho que se alimenta dessa vida, que vive essa vida e libera essa vida através das suas ações. E a minha oração para aqueles que se arrependerem, porque você precisa se arrepender. Porque se você não tem liberado a vida de Deus, se você não tem liberado o amor incondicional de Jesus, é o inferno que está governando a sua vida. E a única maneira de se livrar de Satanás e do inferno é reconhecendo quem você é, dizendo, eu não quero mais o diabo governando a minha vida. Sem esse arrependimento, sem esse passo de arrependimento, é impossível o Senhor começar a fazer algo novo na sua vida. Mas não se iluda, eu vou pedir para aqueles que se arrependem ficar em pé aqui e em casa. Mas antes de ficar em pé, calma, que eu não quero tocar na sua emoção. Eu vou orar para a sua cruz e a perseguição te alcançar hoje ainda, mas para que o Pai te dê a capacidade de amar como Jesus amou. Quem está entendendo esse apelo, igreja? Então se você reconhece que o diabo tem governado e sido o seu Senhor, e você não quer mais isso para a sua vida, você quer uma mudança, se arrependa. E em sinal de arrependimento, fique em pé no seu lugar, que eu quero orar por você em nome de Jesus. Você que está em casa, você que está aqui, estenda suas mãos como uma posição de receber, feche seus olhos e comece, antes de orar, comece a dizer para o Pai que você se arrepende. Comece a dizer para o Pai, peça para Ele lembrar as oportunidades que você teve hoje de amar e liberar a vida de Deus e você não liberou. E você pode dizer assim, pastor, a luta que eu enfrento é muito grande. Deixa eu te fazer uma pergunta. Em Hebreus diz assim, ó, você já padeceu até a carne? Você está sangrando aí? Porque Jesus sangrou. Se você não está sangrando, a sua luta é suportável. Porque a Bíblia diz que não vem luta, não vem prova sobre nós, que nós não podemos suportar. Então feche seus olhos, que eu quero orar com você.
amigo Jesus, doce Espírito Santo, eu quero te pedir nessa noite que o Senhor encontre corações arrependidos, que o Senhor de fato encontre corações que querem viver a sua paternidade sobre a terra. Que o Senhor encontre de fato, Pai, corações sedentos em liberar a sua vida sobre essa geração. Pai, nós pregamos a tua verdade, a tua palavra. Então, doce Espírito Santo, toque nos corações arrependidos. Traga vida, refrigério, fome nova por te conhecer. E encha-os de capacidade de amar como o Senhor amou. Pai, em nome de Jesus, que a sua cruz que a nossa cruz nos alcance todos os dias. E que nós estejamos preparados na sua graça, preparados no relacionamento com o Senhor, para suportarmos toda a afronta. Como seus apóstolos suportaram, como seus filhos suportaram, como muitos outros mártires, homens que sangraram pelo teu evangelho suportaram. Pai, levanta no nosso meio um exército de homens fiéis à tua palavra, um exército de mulheres fiéis à tua verdade, homens que não querem viver o raso e nem aquilo que os homens têm para dizer do Senhor, mas homens que vão estar dispostos a viver a vida que o seu Filho liberou para nós e liberar a vida de Deus sobre todos aqueles que o perseguirem, em nome de Jesus. É isso que nós declaramos hoje e sempre. Quem pode aplaudir Jesus bem forte, a igreja? Se essa palavra falou com você, se essa palavra te ajudou de alguma maneira, compartilhe, marque pessoas, em nome de Jesus. Deixa Deus te usar.